Segunda-feira, hoje dia 27 de julho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, amados irmãos, graça e paz. Que o Senhor possa nos abraçar todos neste dia, como tem feito com a gente todos os dias. Ele ama a sua igreja. Se tu és igreja de Cristo, você tem esse privilégio de se sentir acariciado, acalentado pelo querido Espírito Santo. Amém. E, consequentemente, com o Senhor nosso Deus, em seu Filho amado Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Agradecidos a todos vós, inscritos ou não, todos têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Se você desejar ser um inscrito para poder receber todos os dias, nós ficamos muito contentes. E seja bem-vindo, faça a tua inscrição, faz também teus comentários, como muitos outros fazem, e também compartilhe as mensagens. Sempre aquele pedido, compartilhe os vídeos do jeito que o irmão, que a irmã, que os nossos amigos recebem daqui. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra. Nós sempre gravamos na noite anterior para enviar no dia seguinte, ainda pela madrugada. Hoje, domingo ainda, dia maravilhoso, onde participamos na casa do Senhor junto com a igreja. É lindo quando olhas, quando a gente vê, quando eles nos vê, e juntos nós contemplamos o Senhor. Amém. Quando a igreja é unida, não é dividida, um povo unido. Essa é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Quando ela se reúne para glorificar a Deus, as coisas acontecem. Os hinos são recebidos pelo Senhor. As orações do mesmo jeito. A mensagem vem do alto e o povo recebe a mensagem. E a igreja, cada um vai para o seu lugar, para o seu lar, todos abençoados. Isto aconteceu conosco mais uma vez neste dia. Claro que a semana passada foi uma semana um pouco de lutas conosco, perdemos não, o nosso ente querido Irineu Koenig foi na nossa frente, não é? Nosso irmão, nosso amigo, meu cunhado, casado com a irmã mais velha da Esther, e um homem de Deus, está com Deus, está no descanso, aguardando o dia glorioso da ressurreição, porque lá vamos entrar todos juntos. Estando nós vivos ou mortos, vamos passar por aquela metamorfose divina da transformação do imortal para o imortal e do corruptível para o incorruptível. Aí, para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, continue orando por nós somos agradecidos todos os dias. E também nós oramos pelos irmãos, cada dia, estejam certos disso. Na noite de hoje, no culto de ontem à noite, domingo, eu estava falando sobre Mateus 27, na crucificação, ou seja, no julgamento do Senhor. Quando alguém chamado governo, outros chamam de presidente, né? Tem versões bíblicas, mas era o Pilatos, o conhecido governador Pilatos, da província da Judéia.
Um homem que teve o privilégio de falar, de olhar, de estar na presença do Filho de Deus. Poderia ter tomado a melhor e mais preciosa decisão da vida dele. Porém, faltou-lhe alguma coisa. E o que lhe faltou realmente foi humildade, para descer do pedestal do governador e dizer: eu não aceito isso, eu quero aceitar ele como Salvador da minha vida, mas não ser participante desse ato criminoso, matar o Filho de Deus, ainda que o Senhor veio para isso. Mas podia ser diferente a história para Pilatos e para outros tantos também. No capítulo 27 de Mateus, versículo de número 20, diz assim: os principais sacerdotes e os anciões, eles convenceram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Tinha vários presos naqueles dias na penitenciário, na cadeia pública de Jerusalém. E era todo festa de Páscoa, tinha lá como se um gesto do governo, né, para soltar um preso. Então escolheram um assassino, ladrão, que a gente não sabe por quantos anos ele já estava lá, ou a condena dele era para tantos anos, e o outro era o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Vejam só, irmãos, o caminho que o Senhor percorreu para ser hoje o que Ele é, o nosso Salvador, o Filho de Deus, que ressuscitou e voltou, está assentado à destra de Deus. Então, os anciões do templo, os sacerdotes, os anciões, eram as maiores autoridades do templo, anciões e fariseus, e os sacerdotes, eles que mandavam em tudo. Eles agitaram o povo e persuadiram o povo, convenceram eles a pedir Barrabás e soltar Jesus. Soltar Barrabás e crucificar o Senhor. A morte mais horrenda. Só os piores assassinos passavam por aquela situação de morrer numa cruz. É tempo de lembrar isso, irmãos? Claro que é. É hoje que nós temos que nos lembrar não da história, mas dos fatos reais que nos deram a oportunidade de salvação. E respondendo, versículo 22, disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo, se vocês querem soltar Barrabás, e fazer com ele o quê? E eles gritaram: crucifica-o, manda para a cruz. E Pilatos, porém, disse mais: ele não fez mal nenhum, não fez nada, por que matá-lo? Olha a oportunidade que Pilatos estava tendo. E eles mais clamaram ainda, dizendo: seja crucificado, nós estamos pedindo. Então Pilatos, vendo que nada podia fazer, não podia contornar aquela situação mais, ele pegou, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso vocês, façam o que vocês quiserem. Que atitude, meu irmão. O que adiantou lavar as mãos? Nada. Mas se ele tivesse descido do pedestal de governador, se humilhado e se arrependido, o Senhor o aceitaria naquele momento como um dos seus seguidores, perdoaria os seus pecados,
Ou não, Esther? Claro que sim, mas e creio que com maior, mesmo ele morrendo, mesmo ele sendo morto, mas Pilatos teria salvo a sua alma, porque ele não consentia naquela morte. Quando ele disse, né, levar uma bacia com água, e ele disse, eu lavo a minha mão desse sangue inocente. E então eles gritaram lá, o que foi que eles gritaram? Que este sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ah, irmãos, todos eles, todos os judeus, podem aceitar Jesus hoje. Tem muitos que aceitaram. Muitos que se tornaram igreja de Cristo. Mas tem muitos que ainda não aceitaram, que estão esperando o Messias. Mas nós, sendo gentios, tivemos essa oportunidade. Ali ele abriu a porta para nós. Aleluia. E nós aceitamos ele como nosso Salvador. E agora servimos e devemos servi-lo com todo o coração, com intimidade tão grande, que possamos dizer, Senhor, a minha vida é tua. E ajuda-nos, Senhor, a cumprir essa promessa. O Senhor nos ajude, irmãos. Queridos irmãos, olha a situação, olha que oportunidade alguém pode ter de chegar aonde chegou Pilatos. Lavou as mãos, a própria esposa chegou a falar para ele, num outro evangelho, está registrado, veja bem o que tu vais fazer com esse homem. Eu tive perturbações, sonhos nesta noite, por causa deste inocente, deste justo. Jesus precisava passar por tudo isso, mas a história de Pilatos seria diferente. Quantos irmãos que tiveram uma oportunidade poderiam mudar todo o curso da sua vida? Pessoas até conhecidas por nós, no nosso tempo contemporâneo, em todo o tempo da história da igreja, mas rejeitaram unicamente por não querer se humilhar e se arrepender. A Esther já citou, mas eu vou ler. Quando ele disse, considerai vocês isso, eu lavei minhas mãos, estou livre do sangue dele. Ele disse por dizer, mas ele estava com certeza com a consciência muito condenando fortemente ele. E o povo respondeu dizendo, o seu sangue, o sangue daquele justo, do Senhor Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tem muitas datas que são consideradas muito tristes para o povo hebreu. E tem mesmo. Já falando, não falando no tempo antes de Jesus, mas depois de Jesus. A dispersão para todas as nações. Quando estavam lá já se familiarizando, tendo filhos naquela nação, expulsavam de uma nação para outra. E assim foram indo, enfrentando grandes lutas, grandes aflições. Chega o Holocausto, chega a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Para consumir tudo, tinha decreto de nações que para consumir e destruir todos os judeus. Mas o Senhor tem uma aliança com eles, desde Abraão. Ainda que venham tropeçando, e desse jeito aqui os sacerdotes e os anciões, está escrito aqui, eles incitavam o povo e rebeliavam o povo para ser contra o Filho de Deus que estava ali. Pilatos ouviu quando eles disseram, deixa assim, caia o sangue deles sobre nós e nossos filhos, e não deu outra, minha irmã. O sangue do Senhor. O sangue do Senhor não veio para cair sobre nós, irmãos, mas para nos purificar de todo pecado, de toda culpa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
para todos aqueles que creem verdadeiramente neste sacrifício eterno, sacrifício de uma vez feito para sempre, para através desse gesto do Senhor. Então soltou-lhes Barrabás, olha o que ele fez, soltou Barrabás, e tendo mandado, Pilatos fez isso aqui ainda, mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Levem ele. Meu Deus. Levem ele. Conta a história, irmãos, que logo depois Pilatos foi mandado para Roma. Outro assumiu no lugar dele o governo da província da Judéia. E ele veio para Roma pensando que ia assumir um cargo maior. Mas antes, em Jerusalém ainda, ele soube da ressurreição do Senhor. Ele ficou sabendo de muitas coisas. Com certeza ele pensou, Deus, o que eu fui fazer? Ainda dava tempo, irmão, dele se arrepender. Ainda dava. Foi para Roma, chegou em Roma, foi como se esquecido. Ele pensou de assumir uma outra província, talvez mais rica, que Roma dominava, mas ele foi como esquecido. E a história conta que o fim dele foi o suicídio. Se suicidou. O que estás fazendo de Cristo? O que estás fazendo de Jesus chamado Cristo? Você que o conhece, estivesses tantas vezes na presença dele, quem sabe até pregaste a palavra, recebeste presente dele, fostes iluminados, tiveste a mente aclareada pela palavra e de repente se deixaste levar. O que estás fazendo com Cristo, com Jesus chamado Cristo? Meu Deus, irmãos, nós temos uma oportunidade que foi aberta para nós, imperdível. Se for necessário descer, irmãos, vamos descer, vamos nos humilhar. Se for preciso arrepender-se, vamos nos arrepender. Se for preciso pedir perdão, vamos pedir perdão. Mas nunca percamos a oportunidade dada pelo Senhor. Querido Deus, nosso Pai, Sim, Pai. no nome santo de Jesus, Sim. quero te agradecer por esta oportunidade. Oportunidades muitas, Pai, que tu tens dado para nós, continuas dando. Oh, Deus. Não é o cansaço, Sim, não é o enfado que vai impedir, Senhor, que a porta da Sim, Jesus. comunicação e comunhão contigo venha a ser fechada. Não. Oh, Deus. Aleluia! O que nos faz estar junto de ti Sim, é a Pai comunhão querido. contigo, Senhor. Ter comunhão contigo. E quando for preciso se humilhar, se arrepender e dizer, Senhor, eu tropecei e errei e eu preciso voltar atrás. Oh, Deus. Ah, Espírito Santo querido, aleluia. Oh, Deus. Continua conosco, ajudando-nos nos momentos de angústia e de aflição. Sim, Pai. E nós chegaremos na tua presença, Sim, porque aleluia. nós aceitamos o teu Filho amado Sim, como nosso Jesus. único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amados irmãos, tenham todos um abençoado dia na santa paz do Senhor. Se Ele permitir, amanhã a gente está de volta.